Oi, gente! Bem-vindo ao canal da Camiri! Que linda! Eu vou ser apresentadora hoje da Ana. Ela é a nossa barman, é barman que se diz? É bar waitress. Ela é bar. Garçonete do bar. Ok, quantos anos a nossa bebê tem? 18. 18 anos. anos. Ela começou também com 18. Onde você mora? Eu moro no Espírito Santo. Amém. Amém. Eu me esqueci. Piada interna. Amém. Amém. Com quem que você mora? Eu moro com a minha mãe, com 3 irmãos mais novos. Eu sou Eu mais velha. também tenho 3 irmãos. O que você trabalhava antes de vir pra cá? Eu trabalhava em um barzinho nos fins de semana, porque durante a semana eu estudava, então assim, nos fins de semana eu trabalhava no barzinho das 10 até as 5 da manhã. E aí... Nossa. Mas era só fim de semana, não era nada... E também não era, tipo, nada tão complexo que nem aqui no navio, né? Ah, boa, boa. Mas... Que legal. E qual era tipo, o que tem de igual, assim, de lá e aqui? Você era garçonete lá? Então, eu não era garçonete. Eu ficava assim, na real, atrás do counter, só fazendo umas bebidas muito simples, que são o que as pessoas do Brasil bebem, que é tipo whisky com energético, vodka, às vezes uma caipirinha, mas nada tão complexo, né? Eu aprendi imagino. muita coisa aqui. Ai, que legal. Tá bom. Qual foi a agência que você escolheu pra vir? Eu apliquei pela Rosa dos Ventos. Foi a Rosa dos Ventos. Porque foi, na verdade, a única agência que eu, tipo, encontrei. Eu não pesquisei muito. Tipo, foi a primeira que eu encontrei e aí eu apliquei. Certo. Eles foram legais com você? Tipo, eles te acompanharam, tiveram todo o suporte? Foram bem legais. Só que, tipo, teve... meio que a gente tinha, tipo, um assistente pessoal, tipo, pra ajudar a gente. No WhatsApp, né? Isso, no WhatsApp, mandava mensagem. Só que o primeiro desses agentes foi bem grosso, na real. E eu ficava, tipo, meu Deus, com medo de perguntar as coisas e tudo. Mas aí mandaram o outro e aí foi mais calmo. Ai, depois. que legal. Aí fiquei mais confortável. Enfim. Sim. Eles mesmo que, tipo, corrigiram o erro deles. Tipo, de ver que a pessoa tava sendo grossa com você e mandou outro? Não, eu não sei o que aconteceu. Foi, tipo, algo bem aleatório, na real. Tipo... Eu tava conversando com essa pessoa, ela me ajudava e tudo, aí, tipo, mudaram, assim, do nada, não sei o que aconteceu, outra pessoa deve ter terminado com Pode ter sido um problema lá dentro. Terminado o mas- contrato. Terminado Término o de contrato. contrato, a gente tá todo mundo assim, ó, estressado. Não quero mais trabalhar. Tá bom. Quanto tempo demorou o seu processo pro embarque? Eu apliquei em agosto, eu ainda tinha 17 anos. Não sabia nem se eu ia passar de ano pra poder trabalhar. Nossa! Mas aí eu apliquei em agosto e aí eu embarquei dia 28. Uhum. Mas na real era pra mim ter embarcado em dezembro, só que eu ainda não tinha feito o STCW. Então aí eles remarcaram a data de embarque. Ah, sim. Mas foi agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, tipo 4 meses. Tá. Pra poder embarcar. Ok. Janeiro o quê? Como foi as contas aí? Deu 6 meses. Não, não, foi tipo... Eu apliquei em agosto. Certo. Então foi agosto, setembro, outubro, novembro. 6 meses. 5, 6 meses. Ah, tá. Porque eu vim, tipo, 28 de janeiro. 6 meses. Tá. Com qual nível de inglês você embarcou? Caramba, eu lembro que eu fiz aquele teste lá, mas deu acho que B2, algo do tipo, eu não sei o que significa na real, Básico não lembro 2. mais. Tipo, Algo do tipo. tem o básico 1, que é o super básico, o básico 2. Foi algo assim. E quando foi o baque, quando você entrou? A comparação do inglês que você tinha e o inglês que você conheceu aqui. Eu vou ser bem sincera. Se bem sincera, vai. Eu vou ser bem sincera que quando eu cheguei aqui, eu não entendi. Eu falava inglês, mas pra entender o inglês de algumas nacionalidades especificamente era muito difícil. Inclusive do meu chefe. O meu chefe, ele falava um inglês muito difícil, tipo... Ele é o quê? Indiano? Isso, indiano. E, tipo, é muito difícil... Pra mim foi muito difícil no começo entender o inglês deles. Sim. E tudo mais. E eu vim super, tipo, com medo, achando que eu não falava inglês bem e tal, mas tem muita gente que fala inglês bem baixo aqui. Você sabe? Sim.
é bem básico aqui na real. Eu ficava com medo por causa do inglês, mas o inglês Tomate. o inglês do pessoal aqui é bem básico. Mas eu espero não desaprender inglês. Tem o inglês que você aprende lá fora, né? E tem o inglês que você aprende aqui dentro. O bastante, inglês a bordo. Exatamente, bastante gíria de navio, né? Ai, Nossa, muitas. é uma mistura de inglês com italiano ali, algumas palavras, mas a gente não pode deixar levar. Se você tem um inglês bom e vem pro navio, cuidado pra não desaprender o inglês. Tem que tomar muito cuidado. cuidado. Legal, Exatamente. legal. Muito interessante. Tá. Eu comecei já errado, que tá meio embaralhado aqui as perguntas, mas o cargo dela é do bar. Ela é do bar. Qual Na é a parte do bar. hierarquia do bar? Porque eu não sei se eu falo barman ou não No entendo. bar, a gente tem Bar o bar waiter. waiter. Bar waiter. Waiter. Achei Tá que era errado, assistente inclusive. de bar. No bar, vou começar de baixo pra cima. Tá. Tem o bar boy, que Certo. é aquele que faz os cargos, que vai levando o que tá precisando pros bares e tudo. E que fica na pantry pra lavar os copos e Sim. deixar tudo organizado. Aí depois do bar boy vem o bar waiter, ou bar waiters, que no caso sou eu, que é esse garçom ou garçonete que serve os drinks e tudo. Conversa, vende pacote, enfim, tem contato com os passageiros. Então, geralmente nesse cargo, o pessoal tem que ter um inglês melhor, sabe? Porque vai ter ali um contato direto. Já o bar boy, eu acho que não precisa de um inglês tão, porque ele, assim, tão alto. Porque... mas isso é interessante, porque o teu foi B2 e mesmo assim você pegou um cargo legal. Sim. E... Talvez seja porque você seja menina. Pra não pegar peso, aqueles trollers, né? Tem a ver com isso, porque geralmente o primeiro contrato é pro bar, é pra bar boy. Mas pra menina, é tipo bar waiter júnior, algo do tipo. E eu sou tipo bar waiter Porque júnior. são os trollers grandes que a gente vê os meninos passando aqui no 4 e é só menino que eu vejo mesmo. Sim. E tem que Cheio usar de umas coisa. coisas pra não... Um uniforme meio... Desculpa. Um uniforme meio diferente pra não poder sentir dor. São coisas, tipo... pacotes de águas gigantescos, é bem difícil. Tudo cheio, lotado. Eles vão assim, empurrando, né? Assim. Sim, usando toda a força do corpo. O pé lá atrás. Exatamente. dó, É bem pesado. Então, talvez por isso eles não botam a menina. Ainda mais eu. Toda desnutrida, coitada, imagina. É que a gente tá sentada, mas eu sou pequena e ela é menor do que eu. Não vamos falar sobre isso, não choro. Tá, agora especificamente, o que você faz nesse setor? Bom, eu... todo bar que eu vou trabalhar tem ali... dividem em estações. Então, assim, eu tenho a minha estação do bar e eu tenho que cuidar dessa estação. Eu tenho que manter limpo, tipo, coletar os copos. Eu tenho que ter certeza, eu ia falar make sure. Começa que todos os guests estão servidos. E eu também tenho a responsabilidade de vender pacote, que quando, às vezes, a maioria dos guests que chegam pro cruzeiro, eles ainda não tem pacote, mas alguns deles já compram lá fora. E isso traz comissão, inclusive, então é bem interessante. E é isso. Servir, manter ali limpo e vai indo. Às vezes a gente faz mais do que nossa obrigação, mas essa é a obrigação do garçom. Tá bom. O schedule de vocês, os seus horários, a melhor parte. Nossa, meu Deus. Vamos começar. Tem que ser sincera, tá com pau. Vamos começar que é um schedule... Geralmente é bem puxado. A gente tem o schedule da manhã e o schedule do fechamento. O schedule do fechamento é horrível, porque você tem que limpar o bar. Então, muitas das vezes você estende o seu horário. Se você, tipo, acabar 1 hora, você vai acabar, tipo, 1h30, 2 horas, dependendo do bar. Se é um bar grande, se é um bar pequeno, se é um bar que fica busy, se é um bar que não fica busy. Então, assim, o fechamento é a parte horrível. E, assim, tem o schedule da manhã, que você abre e não precisa fechar. Mas ainda assim, é de manhã, você tem que acordar bem cedo. E aí, às vezes, assim, tem uns breaks, uns intervalos muito quebrados. Às vezes, tipo, de 1 hora, aí você trabalha 6 horas e mais 1 hora de intervalo. Porque, tipo, a gente deveria trabalhar, tipo, 11 horas por dia. Mas dependendo se você é fechamento ou não, você trabalha muito mais que isso. E, tipo, quando você tem um schedule de fechamento e tá em um dia muito busy, de uma festa
muito busy, que as pessoas estão tudo lá e, tipo, você vai acabar fechando mais tarde. Então, você vai acabar terminando de limpar tudo mais tarde. E aí, você vai estender pra caramba. Eu lembro que eu ficava fechando esse bar sozinho, o pub, tipo, sozinho, só eu lá fechando, limpando tudo, pegando as coisas do lado de fora e o bartender fazendo as contagens. E eu estendia, tipo, 1h30, 2 horas. Mas Eu ficava exausta. quantas horas de duty, né? Você já pegou, assim, o máximo que você já pegou, assim? Eu acho que eu já fiz 13 horas. Já cheguei a fazer 13 horas já. Uau. E que parece ser pouco, assim, falando, mas é uma diferença bem grande você fazer 11, 13 horas. Porque pra comparar que nem o meu e o seu, o meu eu cuido de banheiros, então eu tô cansada, eu entro dentro de um box, sento, fecho a porta, fico ali um pouco, entendeu? Descanso. A gente consegue descansar bastante no meu. E o nosso horário nunca muda, é sempre o mesmo. Agora no de vocês muda quase todo dia, né? Todo dia muda, todo dia muda. Todo dia é tipo um schedule diferente, todo dia você pode entrar de manhã, você pode entrar à tarde. Você pode trabalhar no bar da piscina, pode ser que você esteja trabalhando em um bar fechado. Então, assim, todo dia muda. E também, todo dia pode ser que você tenha um break longo e termina mais tarde. Ou pode ser que você tenha um break desse tamanho e termina mais cedo. Mas, assim, às vezes você trabalha 6 horas ou mais, assim, direto, sem 1 hora de break. E não tem a oportunidade de sentar pra descansar. É. Porque é o bar, você tá trabalhando com pessoas. Pessoas estão toda hora ali chegando, Vocês não podem ficar sabe? dentro lá do bar e ficar sentadinho um pouco, Não, né? porque se a gente faz, mas não é certo. Se o chefe vê, é banana. Já vai pegando as gírias. Já vai pegando as gírias de banana. É óbvio que você tem muito contato com os hóspedes, mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Se você teve algum momento engraçado ou, assim, que você queira comentar com eles sobre o seu contato com os hóspedes. Cara, ter contato com hóspede vai de 8 a 80, porque isso pode ser muito ruim e isso pode ser muito bom. Tem cruzeiro que eu faço amizade com todo mundo, tipo, e é meio assim, porque você acaba pegando uma amizade com os hóspedes aí, quando dá 7 dias você tem que... Tchau. É, tipo, Gente, não vai vai- embora. exatamente. A gente fica mal assim, né? Tipo, faz parte da tripulação, da família já, não vai embora. Exatamente, sim, a gente conhece, assim, histórias diferentes, pessoas diferentes, assim, coisas, culturas diferentes. Então, assim, ter contato com hóspede é bom, mas é difícil, porque tem hóspede que só Deus. Eu não gosto de ficar julgando as nacionalidades, mas eu vou falar o italiano. Ah, sabia! Ô, raça difícil de lidar. Mas tem muito italiano bom Mas também. por quê? Por quê? Porque eles querem saber por que de tudo. Mas peraí. What to do, o que fazer. Vamos continuar nesse assunto aí. Um ponto não muito legal, assim. Um ponto mais polêmico. Você sofreu assédio já com passageiro? Com passageiro, Aham. já, tipo, principalmente verbal. Tem muito desse assédio, tem muito passageiro que dá em cima de você. É bem desconfortável às vezes. Mas eu acho que é mais fácil a gente sofrer assédio com o pessoal do crew do que com os tripulantes do que com os passageiros, pra ser bem sincera. Mas, assim, tem uns passageiros que falam umas coisas que são bem desconfortáveis. Às vezes nem só pro lado sexual, mas às vezes, tipo, de te insultar, de falar coisas ruins pra você. Acontece muito. Porque, assim, trabalhar como garçonete é você ser recepcionista, é você ser entretenimento, é você ser o HR dos guests. Então, assim, você tem que saber de tudo. Você tem que saber a hora que o show do teatro acaba, que começa, a hora do jantar, do almoço. E se você não sabe, eles ficam bravos, e assim. Então, é muito fácil de alguém dizer uma coisa que te deixa pra baixo, assim, no bar. Porque é contato com pessoas. Pessoas é de pessoas. Fazer com que as outras se sintam mal, independente se é pro lado sexual ou não. Entendeu? Foda. É. Tá bom. Ai, Botam tu nesse foda aí. desculpa. Complicado. Complicado. É difícil. Agora, como que você teve a ideia de embarcar? Por quê? foi algo bem do nada, na real. Eu tenho uma tia e ela tem esse amigo lá do nosso estado também mesmo, que ele trabalha embarcado. E aí
ela descobriu que pra trabalhar embarcado você precisa pelo menos ter uma experiência e ter o inglês, né? Sim. Que são os requisitos básicos. E ela viu que eu tinha uma experiência trabalhando no bar e que eu tinha o inglês. Então ela falou, por que não tentar? E aí eu tentei, sem ter fé, sem botar fé mesmo. E passo a passo, de passo em passo, eu sem colocar fé, aí do nada eu tô dentro do navio. Então, tipo, foi algo bem espontâneo, não foi algo muito, tipo, Muito planejado. muito planejado. Não, não foi. Desejado. Ah, tá bom. E qual foi, tipo assim, o que você imaginava do navio antes de embarcar? Você lembra? Que eu imaginava do navio. Assim, eu tinha sã consciência que seria algo bem difícil. Mas eu não imagino. Tipo, uma coisa que me causou muito impacto foi o schedule. Uhum. Pra mim, eu teria um momento legal pra descansar durante o dia. E a gente não tem. A gente tem, tipo, esses break meio bosta, assim. Você descansa 1 hora, trabalha 6, descansa mais uma. Então, essa foi o que me causou mais impacto e que, tipo, me fez enxergar que não era do jeito que eu pensava. Foi o schedule, Certo. o horário. Tá bom. Antes da gente sair do papo de antes, que agora vai saindo. Uhum. A gente tinha falado do assédio referente aos guests, mas em referente aos tripulantes. Caramba, você sabe. Tipo, Eu sei, é só pra ele eu vou saber. Eu já explicar. falei sobre em outro vídeo, mas... É bem. Importante. Eu acho que o assédio entre os tripulantes é muito mais do que o assédio de passageiros, porque são pessoas que tá aí com você todo dia, tá te vendo passando por lá, tá te vendo despenteada, tá te vendo arrumada, tá te vendo cansada, alegre. Então, eu acho que os homens despertam um interesse na gente e acaba acontecendo esse assédio. E eu tava até falando com a Ká que no começo eu cheguei aqui muito ingênua. Eu não sabia que passar o número de telefone pra um cara significa que você quer ter alguma coisa com ele. Então eu passei meu número de eu passei meu número de telefone pra uns 10 caras assim. E tipo, todos eles com uma intenção diferente. Só que começava a encher o saco, eu já parava de responder e tal. Então, assim, é bem forte o assédio de homens com as mulheres dentro de um navio. Então, se você é mulher, não deveria se preparar, não deveria se acostumar, mas acontece muito. Então, já vem com esse pensamento de que vai ter muito cara no seu pé aí, entendeu? E aí, eu tinha comentado no outro vídeo que eu fiz com a Amanda, que foi embora, que era do buffet. Que a gente tem que andar armada aqui, entre aspas, pelo amor de Deus, entre aspas. Pelo amor não, vai trazer uma pistola. Não vai nem passar da gangue. A gente tem que andar, tipo, armadas do tipo sérias, do tipo... a gente pode até conversar com umas pessoas que... Às vezes as pessoas vêm fazer amizade com a gente, né? A gente acha que é amizade, mas aí no fundo a gente... Depois a gente vê que não é aquilo que é com intenção. Exatamente. Ou se a gente conversa demais com a pessoa porque a gente realmente gostou, a pessoa acha que a gente, né, tá querendo ficar com a pessoa, tem interesse. Então, é um negócio bem... É bem engraçado. E eu lembro que eu cheguei... Eu não sei, esse vídeo é bom porque a gente tá avisando. Eu não fui avisada. E eu cheguei assim, passava no corredor. Hi, hey, how are you? Pra todo mundo. Pra todo mundo. Eu acho que no segundo dia, na verdade, ou no terceiro, todo mundo, todos os homens assim, que eu passava no corredor do quarto sabiam meu nome. Oi, Camille! Oi, Camille! Exatamente. E tipo, é uma coisa do brasileiro ser simpático. Tipo, da maioria, pelo menos. E aí a gente chega num lugar com pessoas de culturas totalmente diferentes, começam, hi, hey, how are you? Oi! Sorrindo, e as pessoas já confundem isso. Então, é bem complicado. Toma cuidado, não chega sorrindo pra todo mundo no navio. Tá bom. Agora finalizamos essa parte. Qual foi a sua primeira impressão do navio? Minha primeira impressão, você diz de aparência? De tudo. Pode ser de aparência, pode ser de recepção, ou de como que é aqui você imaginava. Pode ser positivo e negativo, tanto faz. Quando eu cheguei aqui, vou falar de aparência primeiro. Tá. Eu cheguei já aqui na parte do crew, que é o deck 4, então, tipo, eu não achei nada muito interessante. Não tem nem como achar alguma coisa interessante, né? Mas quando eu comecei, tipo, ir pras áreas de guests pra trabalhar, né? É, tipo, bem bonito, na real. Eu achei, tipo, foi a minha primeiro contato com algo tão
chique e tudo mais. Só que me disseram que esse navio é velho e que não é tão bonito quanto os outros. E eu fiquei tipo, nossa, então os outros devem ser assim, Incrível, maravilhoso. Porque esse daqui já é... Meu Deus, se eu fosse passageiro, eu estaria aproveitando demais. Agora, mas assim, agora que eu já tô acostumada com tudo, tipo, com a aparência do navio, é algo normal pra mim. Mas eu acho que se eu ir pra um navio maior, eu fico tipo, uau. Mas de pessoas, assim, eu vou falar do meu departamento, o departamento do bar. Eu já cheguei me dando bem com todo mundo. Eu acho que assim, o departamento do bar, é claro que como uma família, tu tem momentos que tem as suas diferenças, mas assim, eu acho que a gente é tipo uma família, tá sempre todo mundo tentando ajudar todo mundo. A gente é tipo os contratados contra os capos, porque se algo tá errado pra um, tá errado pra todo mundo, e a gente vai lá e reclama, principalmente brasileiro. As pessoas aqui, elas reclamam que brasileiro reclama demais, mas não, a gente só tá querendo fazer o certo e tá querendo justiça. É porque aqui as companhias, né, de cruzeiro não era muito pro Brasil. E tem mais outras nacionalidades do que brasileiro, né? A gente somos só em 13%, né, da população, da tripulação. E eles são muito, outras nacionalidades são muito, como fala? Eles cedem muito, eles deixam que mandem, que façam um schedule horrível, Exatamente. quase sem break, trabalham demais. Eu tava conversando isso com o da Gali, que tava com a gente ontem lá no... Tava conversando com ele hoje sobre isso, que tipo, as pessoas das outras nacionalidades, elas se permitem a fazer mais do que elas devem, porque é algo que já tá na nossa cultura, já tá imerso no nosso passado. Porque se você perceber, não tem o italiano trabalhando na Gali. Não tem. Não existe italiano trabalhando na Italiano Gali. aqui é só chefe. Exatamente. Ou tá na recepção, ou tá na excursão. Mas não tem nenhum italiano fazendo trabalho pesado que um brasileiro, que um filipino, que um indiano faz, entendeu? Não. Então, assim, essas pessoas das outras nacionalidades, elas já aceitaram, já se conformaram que é isso, que elas têm que fazer mais do que devem, porque um italiano, um europeu tá mandando lá em cima da charge, entendeu? Mas a gente brasileira, a gente já tá um pouco mais avançado, a gente sabe que a gente tem o nosso direito. E a gente reclama, tá fazendo errado, a gente vai lá no HR e reclama mesmo. E as pessoas das outras nacionalidades não entendem isso. E acham que a gente é preguiçoso por querer o que é certo, entendeu? Mas não é isso, gente. Não, a gente só não é bobo. Tem um caso, né, de um menino lá do outro navio que eu tava. A gente trabalhava na piscina, na pool. Eu era pool attendant. Acredita? Pool girl. E aí o menino, ele era filipino. Uhum. Ele era muito legal, um menino, nossa, muito fofo. Ele foi guardar a mangueira numa caixa bem na popa do navio. E ela fechou. E ele tava guardando a mangueira. Aí caiu na cabeça dele bem aqui. Ficou um cortezinho assim, não precisou dar ponto, graças a Deus. Mas ficou, nossa, sangrou demais. Ele ficou reclamando da dor de cabeça por muito tempo. Mas ainda trabalhando. Ele não foi no medical. Porque ele falou, se eu for lá, eles vão mandar embora, eu não quero ir embora. Né? Ou, tipo, vão me tratar de qualquer jeito, não sabe como que vai tratar ele. Então, ele não foi. Ele não foi. Gente. E isso acontece com muita gente aqui dentro. Eles têm muito medo de ser mandado embora, né? Não sei como que funciona, como que onde eles moram. Pelo que eu saiba, pelo que eles falam, assim, é que eles voltam quase que ricos, né? Com o final do contrato. Porque eles como fala, é muito desvalorizada a moeda deles. Então eles recebem bem por isso. Mas, nossa, eu acho que nem pelo todo o dinheiro do mundo eu ia permitir que abusassem de mim profissionalmente. Não, porque é quase escravidão, né? Isso daí. Não poder ir no medical. Tenho medo de ir no medical. A minha cabimate, ela é filipina. E ela tava falando que 1 euro daqui é tipo 50... Não sei qual é a moeda deles. 50 alguma coisa assim. 50 alguma coisa assim, tipo, doideira. Muito bom, Muito né? dinheiro, exatamente. Vamos mudar pra lá? Vamos pra Filipinas. Tá. O que mais te impactou no navio? O que mais me impactou no navio? Bom ou ruim? Ai, bom... bom é porcaria, eu ia falar um palavrão. A gente conhece muito lugar massa, muito legal. Pode falar! Muito lugar massa, tipo, muito lugar foda, tipo...
tô na Grécia, cara. Amanhã eu tô na Itália. Então, assim, isso depois que todo dia cai minha ficha, toda vez que eu vou lá fora, minha ficha cai de um jeito diferente. E aí você olha assim, eu tô em outro país, principalmente pra quem é primeiro contrato, primeira vez saindo do Brasil. E assim, positivamente isso foi o que me impactou. Assim, negativamente, foi o jeito que a gente é tratado aqui, tipo, hard work. O jeito que algumas pessoas se dispõem a trabalhar mais do que elas deveriam e não reclamar nem nada, tipo. Foi isso. É foda. Qual a diferença da vida do navio, que agora você tá tendo, pra que você tinha antes? Cara, eu tô muito mais independente, vou falar contigo. Mó bom essa sensação. É mó bom, mó bom. Assim, eu aprendi a fazer as coisas sozinha, porque no Brasil, querendo ou não, você sempre tem, tipo, ali um familiar pra te ajudar com tudo. E aqui eu, tipo, que aprender a me virar. E você tem que saber diferenciar bastante, tipo, quem é seu amigo e quem não é. Então, porque assim, é tipo uma grande, como eu posso dizer, um grande bairro aqui. Então, assim, a diferença é que lá no onde você mora, não vai ter tanta gente que te conhece. Tipo, você tá num bairro, não é todo mundo nesse bairro que te conhece. Aqui todo mundo te conhece, sabe o que você é. Passa pelo corredor e fala, tipo, oi, tudo bem? Pelo menos, tipo, cumprimenta, assim, não... É porque é como se fosse um bairro que tem só uma rua principal, onde vocês todos passam. Uhum. E aí, você só tem um restaurante pra poder comer. Exatamente. Entendeu? Então é tudo muito assim, muito louco. Você conhece todo mundo. E lá fora, a gente sabe quem é a nossa família. Aqui dentro, a gente tem que conhecer um de cada vez. E aí a gente falando, esse é da minha família, esse é não sei o quê. E os outros são ainda com pessoas diferentes e com idiomas diferentes. Ai, é loucura. É muito legal. É legal se relacionar com pessoas de culturas diferentes. Eu sempre gostei muito disso, na real, de aprender coisas novas. Eu comecei com 18 anos também. E eu também tive a mesma sensação de vir pra cá e falar, agora eu sou independente, tipo, a gente faz que... Eu morava com a minha mãe, gente, Sim. Antes, então, tudo que eu fazia, minha mãe sabia. Então, eu mal falava com minha mãe no primeiro contrato, nesse segundo também nem se fala, mas não é porque eu não quero, é porque não tem tempo. Não, e realmente. aqui, a gente vai e sai, eu saí em roupa sozinha, minha mãe não tava lá pra me levar. Eu tinha medo de pegar um ônibus sozinha pra ir pra escola, que eu pego o ônibus pra andar em Mykonos, entendeu? Me respeita. Esse sentimento é muito bom, esse sentimento de independência. Eu acho que quando eu voltar, eu vou começar a fazer as coisas sozinha. Minha mãe vai olhar pra mim assim, quem é você e o que você fez com a minha filha? Foi exatamente porque eu sempre tipo, eu preferia que minha mãe estivesse comigo sempre em tudo que eu fizesse. Pra ir, tipo, no supermercado, eu preferia ter alguém comigo. E agora eu aprendi a ser independente, tipo... Às vezes a gente tem um break junto com o nosso amigo, então a gente vai com o nosso amigo. Às vezes não tem, eu já saí sozinha, porque eu queria muito conhecer aquele lugar, então eu saí sozinha. E é muito louco, porque você tá em outro país. Se acontecer alguma coisa, você vai ter que se virar, porque não tem como sua mãe pegar a bicicleta e vir atrás de você. Eu lembro que quando a gente tava na temporada brasileira ainda, eu não tinha amizade assim com muita gente, porque eu tinha acabado de começar o contrato. E eu queria sair em Santa Catarina. E mesmo que fosse apenas outro estado, ainda tipo, era algo muito diferente da minha cidade. Aí eu fui, fé em Deus, Ana Júlia, você consegue ir, consegue voltar. Você vai e você vai voltar. Você vai Presta atenção na hora, decora o caminho. No meu caso, eu não consigo. Sério, se eu tivesse saído sozinha em Mykonos ou Santorini, eu acho que eu ia me perder muito legal. Toda vez que eu saio sozinha, eu me perco em Mykonos. Eu lembro que eu fiquei, tipo... Eu tive... Esse dia eu tive um break longo até. E aí, eu peguei e saí. Falei, vou sair em Mykonos. E é, tipo... É tender. Então, naquela época lá, era tender. Você pegava 2 tenders. Então, era demorar, tipo, 1 hora pra ir e voltar. A gente pegava um tender do navio até o porto. E do porto até a cidade. Tipo, pra atravessar mais rápido. Porque senão você tem que pegar um ônibus, um táxi, mó rolê. Mó rolê. Aí, tipo, eu já fui com o tempo calculado, porque eu tinha que ir e voltar, e pra ir e voltar era 1 hora. Então, seria 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. E aí, eu comecei a andar, tá bom. Comecei a procurar um lugar pra comer, tava sozinha. Sentei, comi nesse lugar, tá, vamos voltar.
E Não agora sabia como nem que por faz? onde começar. Eu andei. E, tipo, em Mykonos, na Grécia, as ruas são muito parecidas. Muito! Muito parecidas. É muito fácil de você se perder. E é muita viela, né? As ruas são muito pequenas. Em Mykonos é mais ainda. Tem umas ruas assim, ó, que eu fico, meu Deus do céu. Em Ancona é mais fácil, mas em Mykonos é muito difícil. E aí meu Deus, eu vou ter que abrir minha boca e perguntar pra alguém como que eu volto. Aí eu parei um grego e, can you help me? I'm lost. E aí eu peguei e perguntei pra ele e consegui voltar a tempo, graças a Deus. Não, eu encontrei uma vez um caso que eu tive com uma grega. É que quando o Gabriel foi me pedir em casamento em Santorini, Uhum. ele foi pedir pra mulher gravar, ele não entendeu nada que ela falava, nem ela entendia ele. E ela, nossa, eles falam muito estranho a língua. O idioma. O grego é muito estranho. Nunca parei pra perceber. Meu Deus do céu. Parecia que ela tava gritando, meio estressada, mas ela tava com uma cara tipo, não tô entendendo nada. Aí o Por que Gabriel você pegou. tá falando comigo? Aí ele pegou e mostrou assim, tipo, assim, ó, assim. Aí fez assim, aí ela entendeu. Mas. legal. Mas Caraca, é ela foi engraçado. pedida em casamento em Santorini, amor. Segura Respeita. essa. Ai, Deus. Vai. Nossa, muito legal. A gente tá falando muita coisa. Gostei. Agora. O que você mais ama no navio? O que eu mais amo no navio? Caraca, que pergunta difícil. Eu acho que tem duas coisas que eu gosto bastante no navio. Que é a experiência de poder conhecer lugares novos. E a experiência de conhecer pessoas novas. E de outras nacionalidades. E também a amizade que a gente faz com muita gente. Querendo ou não, mesmo que tenha muita gente ruim, como todo mundo tem muita gente legal. E você acaba se apegando demais em algumas pessoas. E aí eu lembro que algumas pessoas que eu já me apeguei já foram embora. E é muito triste quando isso acontece, que você sabe que você vai dizer tchau pra essa pessoa e nunca mais vai ver ela. Principalmente se for de um país diferente, né? Mas essa troca de cultura é uma das coisas que eu mais gosto no navio. É tipo Legal. intercâmbio Sim. com várias nacionalidades. É isso mesmo. Eu quero que você deixe uma mensagem bem legal pra uma pessoa que vai embarcar como bar. No bar. Como bar. Como bar. No bar. É. Não vou falar o resto que é o waiter. Bom, se você está embarcando no bar, aguente firme até o final, porque no fim vai valer a pena, independente do que você vai passar ou não, porque no começo não vai ser nada difícil, não foi pra mim, não foi pra ninguém. Não é nada fácil. Nada é fácil, mas saiba aproveitar os momentos bons também, que tudo vai fluir com mais leveza. E é isso. Boa sorte. Boa sorte. Ai, que bonitinho. Só isso? Esqueceu de uma coisa? Só isso. Eu acho que é. É isso, então vou mandar beijo. 2, 3 e... Tchau. Beijo. Beijo.